Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Saudações! Hoje o tópico é estar ciente do Espírito Santo. Sempre que Deus chama alguém para o ministério, essa chamada inclui a vocação que é acompanhada com uma missão. No processo do desempenho da vocação, esta é acompanhada pelo testemunho de Deus sobre a pessoa. Em outras palavras, as pessoas que têm da parte de Deus um lugar na obra do seu reino, essas pessoas têm sobre si a promessa de que o que Deus disse será cumprido. Eu creio que todos os discípulos de Jesus têm um lugar de serviço no reino de Deus. Nós lemos que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, 29, que diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O contexto deste versículo é a chamada de Deus sobre Israel. Algo que Deus nunca revogou. O contexto diz que Israel desobedeceu a Deus, porém Deus nunca rejeitou Israel. O Senhor Jesus disse em João 4:22 que a salvação vem dos judeus. Ficou assim estabelecido o princípio de Deus, que os seus dons e chamada são sem arrependimento. A palavra dons em Romanos 11:29 significa o impulsar da pessoa a quem é dado um serviço. Estes dons são dados segundo a graça de Deus. Significa que não é pela pessoa merecer, mas que é Deus que dá com o propósito estipulado por Ele. A palavra vocação significa a chamada no sentido de que Deus chama a Ele as pessoas. Deus chama a todas as pessoas para a salvação. Mas também nesta chamada está o aspecto da vocação, que significa que Deus também capacita a pessoa mediante os dons para o ministério que Deus designar. Tanto os dons como a chamada são dadas por Deus. E Deus diz que não se arrepende de o fazer. Deus vê o que a pessoa pode ser e fazer ao ser guiada pelo seu Espírito e pela sua palavra. Deus depende mais da submissão da pessoa do que do talento da pessoa. Paulo fala sobre este assunto. Vejamos o que ele diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10, onde ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Notemos que a chamada para a santa vocação não foi segundo as nossas obras, mas que este foi o propósito de Deus. Pela graça de Deus manifesta em Jesus, foi-nos dada a vocação para que seja segundo Deus e de acordo com o seu Evangelho. O princípio espiritual é que o discípulo abraça o Evangelho e o resto, em termos da sua vocação, Deus proverá. Vimos neste texto uma semelhança com Gênesis capítulo 18, versículo 19, que consideramos na lição anterior. Este texto diz que Deus conheceu que Abraão iria ordenar a sua casa. O contexto é que nesta prática de Abraão, o plano de Deus seria realizado. Assim também a pessoa que se dedica a manter-se na graça e propósitos de Deus, Deus diz, eu conto com esta pessoa. Esta realidade é exposta por Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículos 5, 9 e 10, e que diz, vós também com pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Notemos que fomos edificados para sermos e fazermos o que agrada a Deus. Versículos 5 e 9. Antes não tínhamos estas qualificações em Deus, mas agora somos sacerdócio santo e povo adquirido, para que anunciemos as virtudes de Deus que nos chamou, como diz o versículo 9. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Versículo 10. Fomos chamados para um propósito que neste caso pode ser interpretado por vocação. E no exercício da nossa vocação, temos sobre nós e em nós a cobertura da provisão divina. Isto é viver o profético. Podemos dizer que este texto, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5, 9 e 10, continua no seu propósito profético sobre todos os discípulos de Jesus. Ao olharmos para trás do templo, vimos que Deus falou pelos seus profetas. A palavra profética era a indicação que Deus estava a fazer algo ou queria fazer algo, como nos mostra Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Houveram profecias porque Deus estava para fazer algo e queria que se soubesse. Houveram profecias porque Deus estava para dizer algo e queria que as pessoas ouvissem. Por este mesmo princípio, compreendemos que as profecias são como luz num caminho em que há sombras que cobrem parte desse caminho. As sombras indicam que há parte do caminho que não está iluminado e não sabemos como serão essas partes cobertas pela sombra. Assim também as profecias são como os raios de luz que vêm sobre a parte do caminho da nossa caminhada que não está iluminada aos nossos olhos ou entendimento. As profecias são uma forma de recebermos a revelação de Deus para que possamos dar cumprimento à nossa vocação. As profecias são uma forma de Deus dar-nos a conhecer pormenores das suas obras no seu reino. As profecias podem dar-nos a conhecer os pormenores dos seus planos, os planos de Deus para os seus filhos, seja no âmbito coletivo ou no âmbito individual. As profecias são o instrumento de Deus para Ele dar a conhecer o que Ele está a fazer ou o que Ele irá fazer. Quando Deus fala, seja por uma passagem bíblica que fizer ressonância com o nosso espírito ou através do cumprimento de uma profecia bíblica, ou uma palavra profética dada através de um dos seus servos ou servas, Deus fala pelas circunstâncias que estamos a ver à nossa frente e, obviamente, depois seguirá uma ação de acordo com a revelação que Deus nos dá. Quando Deus fala, convém nós estarmos atentos. Vejamos mais uma vez Amós 3, 8, a primeira parte do versículo que diz: bramiu o leão, quem não temerá? É uma comparação. Se acontecer algo fora do normal, ou se houver um bramido, um clamor, uma agitação, algo que nos chama a atenção, ou algo de natureza anormal, pare para discernir se nesse acontecimento haverá alguma coisa sobre a qual devemos ponderar. Se houver algo que mexa com o nosso espírito, devemos estar atentos a isso. Nisto devemos ter o cuidado em não sermos supersticiosos, mas estando atentos e comparando as coisas espirituais com as espirituais, como nos diz 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Esta passagem diz-nos que a nossa conversação deve estar ligada intencionalmente ao conhecer o que nos é dado.
A nossa conversação, a nossa indagação deve ser acerca do que Deus nos tem dado gratuitamente. Nas nossas conversações, na nossa investigação, ponderemos o significado da sabedoria de Deus. Nas nossas conversações e investigações, ponderemos o significado da sabedoria de Deus, falando sobre as coisas espirituais e procurando entendê-las segundo essa perspectiva. Paulo diz neste texto que a conversação é feita por pessoas espirituais e que têm entendimento sobre o que Deus tem revelado. Uma nota de rodapé. Nesta primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala muito sobre os espirituais. E no contexto desta primeira epístola aos Coríntios, pessoas espirituais são pessoas que têm o Espírito Santo em si. Quero aqui realçar o princípio que esta é a conversação feita por pessoas que compreendem que têm a sua vocação, isto é, a sua chamada em Jesus. Portanto, Paulo está a comentar sobre os hábitos das pessoas que têm os seus pensamentos no que Deus está a dizer. Segundo este princípio, estas pessoas têm a sua visão colocada nos assuntos do reino de Deus. Voltando ao texto de Amós, capítulo 3, versículos 7 a 8, que referimos acima, vejamos o princípio que é enfatizado na segunda parte do versículo 8, que diz: Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Quando o Senhor falar, haverá quem profetize? Quem profetizará? São os seus servos, são as suas servas, os profetas, como diz o versículo 7. São os que têm comunhão com Deus, como Abraão tinha. Como vimos na lição anterior, Deus não quis esconder a Abraão o que ele iria fazer. Notemos que esta passagem de Gênesis capítulo 18 que lemos não se refere só aos acontecimentos imediatos, mas também ao plano que seria confirmado pelos séculos à frente. Lemos em Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Este é um dos exemplos em que Deus deu a conhecer ao seu servo o que iria fazer. As pessoas a quem Deus revela os seus planos são aqueles que nutrem a fé e a visão de vida, como fez Abraão. E pessoas que recebem a revelação de Deus e a transmitem, estão a desempenhar a função de profeta. Quem profetizará são os que são inspirados pelo Espírito de Deus. Vejamos o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este princípio está ligado ao que está escrito em Amós 3, a segunda parte do versículo 8. Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? A profecia é sinal para nós de que Deus disse algo. A profecia é a forma de Deus dar a conhecer o que Deus tem feito, ou o que está a fazer, ou o que irá fazer. Podemos dizer que o profético acompanha a pessoa no exercício da sua vocação. Os discípulos de Jesus são pessoas que identificam a sua vocação e reconhecem que Deus fala. E quando Deus fala, os discípulos estão atentos. E mediante o que Deus diz, os discípulos declaram a palavra de Deus. Eu creio que todas as pessoas que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, receberam também uma vocação como discípulos, ou para serem discípulos de Jesus. Discípulos são pessoas que estão comprometidas com Jesus. Ser discípulo é mais do que ter uma crença. Ser discípulo é realmente ser um aprendiz e um que faz as obras do seu mestre. Há uma vocação e há um profético que acompanha esta vocação. Esta é a obra de Deus na vida das pessoas que têm recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. E o meu encorajamento é que os discípulos de Jesus estejam cientes do Espírito Santo
que ele está nos discípulos de Jesus e ele ensina a palavra de Deus, faz lembrar a palavra de Deus, encoraja os discípulos e também vai revelando aspectos da sua missão e guiando aos filhos de Deus. Nós somos chamados para este tipo de caminhada. É o que Deus tem para nós. Quer entrar no que Deus já preparou para si. Romanos 8,5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Tire tempo todos os dias para ler a Bíblia e falar com Deus, sabendo que é por Jesus que tem a sua comunhão com Deus. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue ou deixe o seu comentário por baixo deste vídeo. Talvez queira pensar em clicar no retângulo vermelho por baixo deste vídeo onde diz subscribe para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Fique atento aos próximos vídeos onde vou comentar mais sobre os ensinos bíblicos. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.